E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A gente vai ver um pouquinho agora do conceito de algoritmos, tá? Só para dar uma explicação para vocês, nesse início a gente não vai começar escrevendo código-fonte. Eu sei que a expectativa de muitos de vocês é que a gente já comece a codar, então a gente já comece a produzir código, só que isso não é o mais importante em programação. Poxa, Chakra, como assim? Eu estou fazendo o curso para aprender a ser um programador, e programador escreve código. Sim. Só que antes de escrever o código, o programador ele pensa na solução. Então, antes da gente ir efetivamente para uma tela, começar a escrever código, a gente vai aprender técnicas de como pensar, organizar o nosso pensamento e estruturar ele da melhor maneira possível para a gente aí sim poder escrever uma solução, tá? Então, primeiro, conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Então, olha só, você tem uma sequência de instruções e ao final dessa sequência você atinge um objetivo. Sendo necessário que os passos sejam finitos, ou seja, você não pode ter passos... quantos passos são necessários? Não sei. Não, isso não existe. Em programação existe um limite de passos para que você alcance esse objetivo. E operado sistematicamente. O algoritmo, portanto, conta com a entrada e saída de informações mediadas pelas instruções. Então, dois conceitos importantes, entradas e saídas. O que é entrada? Entrada, basicamente, é o que você precisa antes da solução ela ser proposta. E a saída é o resultado desse processamento. Eu tenho as minhas entradas, por exemplo, se você quiser somar dois números. Quais são as entradas? Número 1, número 2, número A, número B. Qual é a saída? É a soma desses dois números. Então, o algoritmo de soma pega como entrada dois números inteiros, soma, como resultado, como saída, ele produz um número que é resultante da soma desses dois números iniciais, tá? Pessoal, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente está inundado por algoritmos. A gente talvez nunca tenha se atentado a isso, mas a gente está. Exemplo, trocar uma lâmpada. Sempre que você vai trocar uma lâmpada, o passo a passo é o mesmo. Você precisa, como entrada, de uma lâmpada, obviamente, né, uma lâmpada funcionando, e uma escada. Se você não der altura no teto, a maioria das pessoas não dá. Então você vai pegar uma escada, vai colocar sob a lâmpada queimada, vai subir a escada, vai desenroscar a lâmpada queimada, vai tirar essa lâmpada, vai descartar, vai pegar a lâmpada nova, vai encaixar no bocal, vai enroscar essa lâmpada, vai descer, vai guardar a escada, vai ligar o interruptor para testar. Então, olha só, uma sequência de passos que você realizou, você trocou a lâmpada. Como resultado, o que você tem? Uma lâmpada funcionando. Escovar os dentes, mesma coisa. Todo mundo tem uma técnica para escovar o dente. Nem todo mundo é a mesma técnica, mas todo mundo tem. Então você vai, algumas pessoas molham a escova antes de colocar a pasta, tem gente que já coloca a pasta direto. Então assim, isso não é uma regra, mas todo mundo, você, no seu individual, você aplica a mesma técnica todos os dias de manhã quando você escova os dentes. Então você pega a escova de dente, com a mão direita ou com a mão esquerda, se você for canhoto, coloca a pasta de dente, molha essa pasta de dente, leva a escova com a pasta aplicada aos dentes, faz movimentos circulares na frente, depois vai para o lado esquerdo, depois do lado direito. Então, é uma sequência de passos. No final, o que você vai ter? Dentes escovados, dentes limpos. Fazer um pudim, ou fazer um bolo, fazer qualquer receita. É você pegar a receita, você seguir passo a passo. Beleza? Fazer um pudim, você vai pegar leite condensado, ovo, bater tudo no liquidificador, botar numa forma já com caramelozinho ali feito, vai colocar ali dentro, vai botar no banho-maria, vai levar ao forno, vai colocar 40 minutos tampado em papel alumínio, vai tirar, vai esperar esfriar. No final, o que você vai ter? Um pudim. Então, assim, é uma sequência de passos, toda receita é uma sequência de passos, é um algoritmo, que como resultado você tem um produto, você tem uma solução pronta. E agora um pouquinho mais complexo, um robô aspirador. Quem já viu um robô aspirador funcionando ou tem em casa, sabe como é que ele funciona? O robô aspirador ele anda em linha reta. Ele vai andando, andando, andando. Bateu no obstáculo, ele dá uma ré, ele gera um número aleatório entre 0 e 360, que é o círculo, né? que ele pode fazer uma manobra. Então ele gera um número aleatório 100, por exemplo. Ele vai mover 100 graus para a direita ou para a esquerda, vai gerar esses 100 graus e volta a tentar andar para frente. Se ele colidir, ele faz o mesmo processo. Ele dá ré, chuta um outro número, tenta se movimentar um pouquinho mais e anda em linha reta. Então, basicamente, pessoal,
O robô aspirador ele tem uma técnica, ele tem um conjunto de instruções para que ele possa, ao final, varrer a casa inteira. Se não a casa inteira, pelo menos grande parte da casa. Tá? Agora, alguns desafios para a gente pensar, para a gente exercitar um pouquinho a nossa cabeça de pensar de forma algorítmica. Tá? Um joguinho de adivinhação. Todo mundo já brincou disso quando era criança, alguém ou com os pais, né? Os pais falam, filho, adivinha o número que eu estou pensando, o número de 1 a 100. Normalmente é assim. Aí a pessoa fala, 50. Não, o número que eu estou pensando é maior. A pessoa fala, então 80. Não, o número que eu estou pensando agora é menor. Então a pessoa sabe que está entre 50 e 80. 62. Acertou. Então, assim, existe uma técnica no raciocínio. Como que funciona esse pensamento para você acertar o número? Primeiro, a pessoa pensa um número de 1 a 100. Eu fiz esse código, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar ele para funcionar, só para vocês verem, só para a gente interagir um pouquinho também. Então, a pessoa pensa um número aleatório de 1 a 100. O outro usuário, outra pessoa que está participando da brincadeira, dá um palpite. Aí fala, 50. Se o número que eu estou pensando for menor que o palpite dessa pessoa, eu falo para ela assim, olha, não, o número que eu estou pensando é menor do que o que você falou. Logicamente, a pessoa, todo mundo tem esse pensamento de construir por observação. Você fala, poxa, se o número que a pessoa está pensando é menor que 50, eu não posso chutar 60, eu não vou chutar 80. É óbvio isso. Então você vai tentar chutar um número menor que 50. Então você vai dar um novo palpite já dentro daquele novo intervalo. Se o número que eu estou pensando for maior que o palpite, eu falo para a pessoa, olha, o número que eu estou pensando é maior. Então, nesse mesmo exemplo, a pessoa falou 50 primeiro, eu falo, é menor. Eu estou pensando em 36. A pessoa vai falar, puxa, 20, sei lá. 20. Não, o número que eu estou pensando agora é maior que 20. Então, ela sabe que o número escolhido está entre 20 e 50. Aí ele vai estar 35. Quase. Não, o número que eu estou pensando é maior. Então, assim vai. A pessoa vai ajustando os palpites dela, dadas novas informações, até que ela acerte esse número que havia sido pensado inicialmente pelo usuário. Beleza? Então, eu repito esse processo até que a pessoa acerte o número. Eu escrevi o código aqui, pessoal. Só mostrar para vocês e vai estar disponibilizado também. Beleza? Está em JavaScript, que vai ser a linguagem que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Tá? Então, da disciplina, aliás, digite seu palpite. Ele gerou um número aleatório já, de 1 a 100. Não sei que número que é. Vou chutar 80. O número que eu estou pensando é menor que o seu palpite. Então, ele dá um palpite novo, 30. O número que estou pensando é maior que o seu palpite. Então, o número é maior que 30 e menor que 80. 55. O número que estou pensando é menor que o seu palpite. Então, está entre 30 e 55. 40. Maior que o seu palpite. 48. Acertei. Então, o número que o código gerou aleatoriamente foi o número 48 mesmo. E eu acertei na quinta tentativa. Beleza? Isso é um joguinho bem simples, só para a gente tentar entender a lógica de algoritmo. Então, depois que eu estabeleci como eu soluciono esse problema, sem pensar em código, pessoal, pensando só em problema, resolução de problemas, passo a passo de como eu consigo chegar nesse objetivo. Acabou. O código está feito. É só pegar a minha ideia e transformar isso em código-fonte, que isso é o passo mais fácil de todos, sem dúvida. Tá? Um outro jogo que eu acho muito legal, pessoal, é como você escapa de um labirinto. Isso é um labirinto bem simples, tá? Então, a gente normalmente bate o olho. Você sabe mais ou menos qual que é o caminho, dependendo do tamanho do labirinto, mas se imagina numa situação que você está num labirinto real, você está num labirinto de verdade. Como você escapa desse labirinto? Tem como? Tem. Solução 1. Entrei no labirinto, a porta de entrada. Sendo que o labirinto tem uma entrada e uma saída, né? São portas diferentes. Uma das soluções, eu pego minha mão direita, beleza? Encosto na parede direita. E eu vou caminhando pelo labirinto sem nunca tirar a minha mão direita da parede. Resultado, eu vou chegar na saída. Quer ver? Aqui, aqui é a entrada. Botei a mão direita na parede, aqui, Vou seguir a parede sem nunca tirar a mão, Então faço todos os contornos sem problema, mãozinha direita na parede, Resultado, saí do labirinto. Com a mão esquerda funciona? Funciona. Você escolhe uma das duas mãos
bota na parede e vai caminhando sem nunca tirar a mão da parede. Então, à esquerda, botei a mão na parede, ó. Estou caminhando. Vai ser um caminho mais longo, mas vai dar certo, ó. Sigo com a mão esquerda encostada na parede, sem nunca sair. Venho, ó. Tá vendo? Mãozinha esquerda coladinha na parede, tá? Ah, mas se tiver um caminho sem saída, aqui vai ter um caminho sem saída, ó. Estava errado, sem problema. Sigo o plano, nunca tiro a mão esquerda da minha parede. Beleza? Ó. Estou caminhando pelo labirinto, ó. Chego no momento que eu escapo do labirinto. Então essa técnica é um algoritmo simples, só que pensar nisso talvez não seja tão simples. Então, o que é um algoritmo? Mais uma vez, só repassando. É você mentalmente desenvolver uma técnica para que, a partir de um problema, você proponha uma solução com uma quantidade limitada de passos. Então, problema, trocar a lâmpada. Pô, consigo criar um robô para trocar uma lâmpada? Consigo. É só eu pensar o passo a passo que esse robô precisa fazer. Robô aspirador, exemplo disso. Escapar de um labirinto, exemplo prático. Pô, claro que eu consigo. Bota a mão direita na parede, caminho até sair. Isso. Joguinho de adivinhação, está ali o algoritmozinho escrito. A minha ideia, o que eu tenho em mente, um conjunto de passos, uma sequência de passos que eu alcanço o meu objetivo no final. Beleza? Pessoal, então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos à disposição. Serão propostos novos desafios para vocês, só para vocês exercitarem essa capacidade de solução de problemas e esquematizar isso em passos, tá bom? E estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Forte abraço.